Oi, gente, eu sou a Isadora, sou uma das mentoras da Mais e hoje a gente está na nossa 20ª aula, que é focada no Enem Vestibulares, que é sobre Comparative e Superlative Adjectives, ou seja, adjetivos comparativos e superlativos. Bem, vamos começar sem mais nem menos. Os comparativos, os comparatives, eles são usados para comparar duas coisas. Ali no exemplo, the elephant is bigger than the mouse. Então, um elefante é maior do que o rato. Antes a gente vai dar uma olhada em quando a gente usa cada um deles e depois a gente vai ver a estrutura. Superlatives, usado para comparar três ou mais coisas. The elephant is the biggest animal. Então, o elefante é o maior animal. Então, aqui eu estou comparando um elefante, uma pomba e um rato. Por isso que ele é o maior animal dentre esses três. Então, se eu tiver exatamente dois animais, dois objetos que eu estou comparando, vai ser o comparative. Se eu tiver três ou mais, vai ser o superlative. E daí, agora a gente vai dar uma olhadinha na estrutura. E eu quis mostrar do comparative e do superlative juntas, porque geralmente a gente vai separar os adjetivos. Se você não viu os adjetivos, na aula 7 da mentoria de inglês a gente fez uma aula sobre adjectives, então vale muito a pena dar uma olhada. E daí a gente vai separar esses adjectives, né, os adjetivos, em 3 grupos diferentes. E são os mesmos grupos tanto para o comparativo quanto para o superlativo. Então a gente vai separar os adjetivos em uma sílaba, 2 sílabas terminando com Y ou 2 ou mais sílabas que não terminam com Y, ok? E daí o que vai mudar entre o comparativo e o superlativo vai ser o finalzinho, o que você vai adicionar no final. No comparativo, você vai adicionar o ER no final. Então aqui em cima vocês conseguem ver, add ER, ER. Tanto que ali a gente falou aqui, ó, the elephant is the bigger. O que aconteceu aqui? O adjetivo em si é big, mas quando eu transformei ele em comparativo, eu tive que adicionar o ER no final. Por que eu dobrei o G? Lembra daquela regrinha que a gente tem no present continuous, no past simple? Todos esses termos verbais têm essa regrinha que se termina com CVC. Consoante, vogal, consoante, você tem que dobrar a última consoante. Então, bigger de trás para frente, consoante, vogal, consoante. É sim. Então, você dobra a última consoante, que no caso é o G, e daí depois só adiciona a terminação que você queria adicionar antes. Por isso que ficou bigger com 2 Gs. E é isso que a gente vai fazer sempre. A gente só vai adicionar o ER, lembrando da regrinha do consoante, vogal, consoante, né? Do CVC. Tirando isso, a outra regrinha que você tem que saber é que se termina com Y, você vai tirar o Y e colocar um I no lugar e depois adicionar o que você tem que adicionar. Então, por exemplo, aqui no comparativo eu tenho que adicionar ER. Se termina com Y, eu vou tirar o Y, colocar um I e depois eu vou adicionar ER. E a mesma coisa no superlativo. A diferença é que ao invés de adicionar ER, você vai adicionar EST. Então, por exemplo, aqui, the biggest. Eu usei a mesma regrinha, ele é de uma sílaba só, então eu só ia adicionar no final, só que ele é do CVC, consoante, vogal, consoante. Então eu dobrei a última consoante, depois eu adicionei a terminação, que é EST, e ficou the biggest. Então, é basicamente isso. Quais são as regrinhas que você tem que lembrar? Por enquanto, você tem que dobrar a última consoante quando termina em consoante, vogal, consoante, e você tem que trocar o Y pelo I quando você for adicionar alguma coisa numa palavra de 2 sílabas terminando com Y. Se termina com Y, geralmente já é de 2 sílabas, então só muda o Y pelo I. E daí, a última regrinha de todas é que quando a gente tem 2 ou mais sílabas que não terminam com Y, né, de uma palavra que não termina com Y, a gente não vai adicionar a terminação no final. A gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai usar uma palavra específica antes do adjetivo. Então aqui, use the word more or less. Então use a palavra more ou less. More é para dar o sentimento de mais, de tipo maior, e less é do menor, tipo de menos. E aqui embaixo no superlative é a mesma coisa, a única diferença é que a palavra vai mudar. Ela continua sendo parecida, mas muda. Então a gente tem use the word most or least. Most é tipo maior, mais grande, e o least é o menor ou menos. Então aqui a gente tem inclusive alguns exemplos. No 2 ou mais sílabas que não termina com Y, a gente pode usar a palavra more or less. Então ali, por exemplo, more active or less generous. E depois ali embaixo no superlativo a gente tem, né, most active or least generous. E a diferença, como a gente falou antes, é que no comparativo a gente compara 2 coisas e no superlativo a gente compara 3
ou mais coisas. E é isso basicamente. Se vocês tirarem um print dessa tabelinha aqui e só adicionarem a regrinha do CVC, consoante, vogal, consoante, que não está aparecendo aqui, vocês já sabem tudo que vocês precisavam saber sobre como fazer os comparatives e superlatives. Mas tudo tem a sua exceção, né, digamos assim. E os comparatives e superlatives têm exceção. Então, esses são basicamente as únicas exceções do comparativo e superlativo no inglês. Good, bad, far, little e many. Então, good é bom, bad é mal, far é tipo longe, little é pequeno e many é tipo bastante. O que acontece? Good não vai ficar gooder ou goodest, vai ficar better ou the best. Outra coisa que é interessante falar, que eu esqueci de mencionar na hora da estrutura, é que os adjetivos superlativos, eles sempre acompanham o artigo definido na frente. Então, não existe adjetivo superlativo sem o artigo definido na frente. Qual é o artigo definido? É o the, aqui, ó. Vocês estão vendo que todos eles têm o the? Então, é porque ele sempre tem que estar lá. Se você não colocar o the, você já está escrevendo errado. Isso é uma coisa que tem que lembrar. Mas continuando, então assim como o good não vira outra coisa, vira better e the best, bad vira worse e the worst, far, farther, the farthest ou further, the furthest. A gente vai entrar em detalhes do porquê que tem um com A e porquê que tem um com U daqui a pouco. E o little pode ser less ou the least, e o many é more ou the most. Se vocês perceberem, esse less e least é a mesma palavra que a gente adicionava na frente dos adjetivos, ó. Aqui tem o more, aqui tem o less, e aqui embaixo tem o most e o least. Exatamente, porque essa palavra que se transforma no comparativo adjetivo, é esse adjetivo, né, que vai se transformar no comparativo superlativo, ao invés do adjetivo grande que vem na palavra. Então, por exemplo, aqui, active or generous é um adjetivo grande, então a gente não vai transformar ele, a gente vai usar um auxiliar. E esses auxiliares vão ser o little ou many, e quando a gente for transformar, eles vão virar less ou more, ou the least ou the most. Então, sempre acompanha o the. Nesse exemplo que eu falei que a gente tem que adicionar o little ou many no comparativo superlativo, no superlativo, a gente vai colocar o the na frente do little ou do many, vai ser the least ou the most, mas você não precisa repetir o the no outro adjetivo. Por quê? Porque o único adjetivo que está no superlativo é o auxiliar, que é o little ou many. Então, eu poderia falar the least generous ou the most generous. Outra dica que é interessante, porque no inglês é bem complicado você saber quantas sílabas tem uma palavra, é que se a palavra tiver 7 ou mais letras, geralmente ela é uma palavra de 2 ou mais sílabas. Então, essa é uma coisa interessante de ter. As palavras com 6, 5 letras ficam naquela zona cinza, digamos assim, sabe? Você não sabe muito bem o que está acontecendo com elas. E aí, o que eu ia falar antes, por que tem um farther e um further? Por que tem um com A e outro com U? É por causa do significado. Os dois significam distância. Só que o farther com A significa uma distância física. Ou o comprimento de alguma coisa. Por exemplo, uma régua, sabe? Qual é o comprimento da régua? A gente vai usar o farther. It's the farthest rule I've ever seen. Então, é a régua mais comprida que eu já vi. Enquanto que o further com U é usado para distâncias metafóricas. Então, assim, I plan to further my education. É tipo, eu planejo levar a minha educação longe, sabe? Tipo, na verdade, essa sentença, essa expressão não é muito usada no português, a tradução não fica bem exata, mas I plan to further my education é tipo que você planeja levar a sua educação para longe, sabe? Não faz muito sentido usar o superlativo no português, mas no inglês faz sentido, porque a tradução não é exata, né? E daí, a gente já viu dos comparative superlative, e eu só queria trazer para vocês como que a gente compara duas coisas iguais. A gente usa o as e coloca o adjetivo no meio. Então, por exemplo, she is as old as me. Então, ela é tão velha quanto eu. O as é como se fosse o tanto quanto. É exatamente isso. E a gente nem precisa lembrar de duas palavras diferentes, é uma palavra igual. As. E agora, né, vamos praticar, vamos ver alguns exercícios do Enem de Comparative Superlative Adjectives. O primeiro deles é esse aqui. In the excerpt founded in 1818, the museum is Brazil's oldest scientific institution. Então, olha só, eu já encontrei aqui um adjetivo que tá no superlativo, porque ele tá terminando com EST, então, oldest.
scientific institution and one of the largest. Então, olha só, também já achei outro adjetivo aqui, está terminando com EST. Então, também é superlativo. And most renowned. Olha só, outro adjetivo, tá com most. O most é comparativo ou superlativo? Superlativo. We have 3 occurrences of superlative adjectives. Isso a gente já entendeu, né? A gente percebeu que todos eles estão terminando com EST, então não tem como ser comparativo. Então a gente vai tirar essas opções do comparativo porque não tem como ser eles. Todos eles são superlativos. Agora eu tenho que saber se eles são de inferioridade ou de superioridade. Uma dica era só usar o most aqui. O most, o que a gente viu antes? Ele tem o significado de superioridade, certo? Então, com certeza, se o most é de superioridade e não tem nenhuma alternativa que separe cada um dos adjetivos, eu sei que os outros vão ter que ser de superioridade porque a está incorreta. Porque o most não é de inferioridade, ele é de superioridade. Então, com a A é incorreta, só sobra a B. Porque se fosse de inferioridade, a gente ia usar o least. Vou até trazer aqui pra vocês, ó. Use the word most or least. Então, most é aquele que significa o many e o least é o que significa little. Então, many é de bastante superioridade e o little é de inferioridade, menos. Por isso que a resposta é a letra B. Vamos pro próximo exercício aqui, então. According to the research, we can state that... Olha só. Vocês estão vendo que tem uma pesquisa toda grande, não dá nem pra ver direito isso daqui. Então, vamos fazer o que geralmente eu faço. Eu pulo direto pra pergunta. Children who are more stressed may have cognitive delay. Children who are stressed may have development delays. Children from more rich families were evaluated in this research. Children from richer families were evaluated in this research. Children from poorer families were evaluated in this research. Correct, correct, correct. O que eles querem saber? Eles querem saber qual é a que está correta. Então, vamos lá, vamos começar a corrigir. Children who are more stressed may have cognitive delay. Ok, não vejo nenhum problema nessa. Vamos para a segunda 2. Children who are stressor. Stressor não faz sentido, porque o adjetivo em si é stressed. E por ser stressed, é um adjetivo com 2 sílabas, não termina em Y, então a gente tem que usar o more na frente. Então a 2 já está errada. 3. Children from more rich families were evaluated in this research. Não é. Por quê? Porque rich só tem uma sílaba, então a gente não usa o more quando só tem uma sílaba, lembra? Quando só tem uma sílaba, a gente adiciona o R no final. E daí aqui, ok, tá com ER, então errada essa sentença não tá. Vamos pro 5. Children from poor families were evaluated in this research. Poor. Qual é o adjetivo? Poor. Só tem uma sílaba, então não tem problema, tá certinho. Qual que é o problema? Vocês conseguem ver que ou a 4 ou a 5 vai estar certa? E o que vai dizer se ela tá certa ou não? O texto. E daí, nesse caso, né, que eu já excluí todas as alternativas que consideravam a 2 ou 3 como certas, eu só tenho que descobrir qual delas vai levar em conta o richer ou poorer, qual delas vai estar correta em relação a isso. Como uma anula a outra, e eu sei que a 1 tá certa, a C também tá errada, né? Porque não tem como a 4 e a 5 estiverem certas, porque ou ela tá avaliando as famílias mais ricas ou tá avaliando as mais pobres. E eu também sei que a 1 tá correta, então se não tem a alternativa a 1, não pode ser ela. Então agora a gente vai ficar entre a B e a E. Então vamos lá pro texto e tentar procurar alguma coisa que nos indique. Olha aqui, low income families, era o que eu precisava saber. Low income, só de pensar em low, qual que é o sentimento de inferioridade, né? Tipo, low, de menor. Então, low income é de menos condições financeiras, digamos assim. Se é de menos condições financeiras, é o do poorer. Então, o número 4 está errado e a resposta é a letra B. Mais um exercíciozinho. Comparative forms such as better and brighter can be used in different constructions to convey different ideas. In which alternative below is the comparative form being used to express parallel increase? Então, ele quer saber qual delas está usando um crescimento paralelo, tá? Expressando um crescimento paralelo entre essas alternativas. Which is healthier form of fauda? Soup or sandwich?
não é um crescimento paralelo, só tá perguntando qual que é o mais saudável. Então a gente sabe que não pode ser a letra A. Vamos pular a letra B e vamos para a letra C. According to Mafalda, little birds sing better than ever. Também não tá comparando nada. Então não é o que a gente estava precisando, né? Porque a gente está precisando de uma comparação que aumenta em paralelo, né? Que é o que a introdução pediu. Número D, né? Letra D, quer dizer, meu Deus, número D. For Mafalda, intravenous feeding is as tasty as soup. Então, olha só, isso daí nem tá comparando no comparative form, tá comparando no equal form, né? No que é de igualdade, porque tá usando as, então não pode ser a D. E na letra E, Mafalda thinks the soup today is worse than it was yesterday. Tá comparando no comparative, mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é um crescimento paralelo. E a resposta vai ser a letra B. The more Mafalda eats soup, the stronger she gets. Porque quanto mais a Mafalda come a sopa, mais forte ela fica. Esse é o crescimento paralelo. Duas coisas que estão com o sentimento de estar crescendo paralelamente. E essa é a estrutura que a gente usa quando a gente quer expressar esse tipo de ideia de crescimento paralelo. The more tanana, the more tanana. The more. E claro que, tipo, enquanto que the more é quanto mais, o adjetivo principal já era o many, e daí a gente só transformou. E no outro ali é o the stronger she gets. Algumas pessoas poderiam ficar confusas porque pensou assim, oxe, mas o the não era pro superlativo? Então, essa é a única exceção onde a gente vai usar o the no comparativo, para mostrar essa expressão de crescimento paralelo. E agora a nossa última questão. No trecho do primeiro parágrafo, the more you deprive yourself of sleep over long periods of time, the less accurate you are judging your own sleep perception. Os termos em destaque indicam the more, the less. O que significa isso? É finalidade? Não é. É preferência? Também não é, né? Porque the more é tipo quanto mais e the less é quanto menos, né? Então, finalidade e preferência não é. Exclusão, não tá excluindo nada. Substituição, também não tá. O que é? Proporcionalidade. Quanto mais isso, menos aquilo. Então, é essa ideia de proporção. Por isso que a resposta é a letra C. Então, tanto nessas duas últimas exercícios que a gente viu, a gente tem essa expressão de proporção. A gente tem esse significado de proporção usando comparative adjectives para expressar um crescimento paralelo. Para expressar ideias paralelas que são de proporção. E daí era isso por hoje. Aqui estão as referências. Eu vou deixar tipo um desafio para vocês. Esse é o desafio, os slides vão estar no nosso Classroom. Se você ainda não está no nosso Classroom, o link está na descrição desse vídeo. Tem um link para o documento oficial da mentoria da Mais e tem tudo lá. E também tem o link para o grupo no WhatsApp da Mais, então se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem no WhatsApp pra gente, ou mandar no nosso Instagram, que tá aqui. E eu acho que era isso por hoje. Muito obrigada e tchau!